É, nós somos seres bem complexos. Nós, seres humanos, somos bem complexos. Somos corpo, alma e espírito. Eu não posso só investir no meu corpo, ignorando a espiritualidade. Eu não posso investir só na espiritualidade, ignorando os meus processos almáticos. E por aí vai. Existe um processo de autossabotagem. O auto fala tudo sobre você, sobre eu. Por exemplo, autoconhecimento, autoafirmação, autoestima. Quer dizer que o autoconhecimento acontece quando eu me conheço, quando eu busco me conhecer. A autoestima é quando eu me estimo. A autoafirmação, quando eu afirmo para mim coisas que me elevam. E existe a autossabotagem. É quando você se sabota, é quando você se atrapalha. E isso é um processo que está diretamente ligado aos processos almáticos, que são as emoções, comportamentos, desejos, vontades e sentimentos. É isso que nos faz bem desafiadores e bem complexos. Portanto, a questão do campo almático, ela é bem complexa. E a gente precisa prestar atenção, senão passa batido, né, no dia a dia. O que a gente faz, né? Não pode ser automático, a gente tem que estar ali naquele momento presente. O que é que eu estou executando agora? O que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu estou ouvindo agora? O que é que eu estou vendo agora? Para que eu estou emprestando os meus sentidos, né? E esse processo almático, ele precisa ser trabalhado todos os dias, porque ele é um processo que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, a busca por crescer espiritualmente, né? Como eu havia dito numa live que eu fiz. E esse tema é um tema muito pertinente para mim, né? Os processos da alma ligados com o espírito. O processo dos comportamentos, da mente, das emoções, dos desejos e das vontades humanas. Então, existem quatro fatores almáticos, veja bem, que podem atrapalhar a nossa relação com Deus, a nossa busca por espiritualidade. Número 1 é a culpa. Número 2, procrastinação. Número 3, autojustificação. E número 4 é a comparação. A comparação, gente. O primeiro, culpa. Você se culpa quando você não consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer. Por exemplo, eu vou à igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me dedicar mais. E sempre aparecem outras coisas que se sobrepõem. Mas tudo é questão de prioridade, né? Isso são processos da alma que podem atrapalhar no nosso dia a dia. A culpa. Você começa a se culpar porque não conseguiu fazer, porque não priorizou. E isso atrapalha. Ao invés de se culpar, use esse combustível para trabalhar em você e você conseguir fazer, você produzir. Porque a culpa está roubando tempo, está atrapalhando. O processo de comparação, hoje é muito mais fácil a gente estar se comparando por conta das redes sociais. Quando a gente rola o nosso feed, que a gente vê aquelas fotos de pessoas o tempo todo, às vezes se divertindo. Tem pessoas que vivem todo o tempo, né, se divertindo e você acha que a vida dela se resume só àquilo. Mas ninguém sabe o que é que tem por trás daquilo, né? Tem uma vida real. Então, a comparação é um processo almático que atrapalha bastante no crescimento de qualquer área da nossa vida, né? E principalmente da espiritual. A comparação com o que o outro está fazendo, se o outro é melhor do que você, se o outro sabe mais do que você, mas nos enganamos. Cada qual tem seu tempo, cada qual tem o seu modo de ensinar. Somos seres diferentes, imagine se fôssemos todos iguais. Deus, quando nos fez, Ele jogou
digamos assim, uma porção e colocou a diferenciação em cada um, e essa é a graça. Todos têm seu tempo, todos têm seu modo, sua técnica de fazer as coisas, esse é o encanto. Então a comparação, ela rouba muito no nosso processo de espiritualidade. E outro, a autojustificação, você ficar se justificando o tempo todo. Eu acho que quem merece realmente, né, a nossa justificação é Deus. Porque só Ele entende a nossa vida, os nossos processos, aquilo que a gente pode fazer, até onde a gente é capaz. Se a gente ficar se auto-justificando, a auto já está falando pra gente mesmo, né? Dando desculpas, justificativas. Ah, eu não oro, eu não vou à igreja, eu não faço isso porque eu tenho outros compromissos, eu tenho que ajudar fulano, ciclano, beltrano. Eu tenho um horário que é específico para fazer outra coisa. Então você nunca vai arranjar tempo para poder fazer o seu crescimento espiritual. Porque sempre vai acontecer alguma coisa. Ah, o meu horário é para ajudar fulano. Sabe, eu sempre escuto isso às vezes das pessoas. Não, eu não vou poder fazer isso no mundo espiritual porque elas colocam outras coisas. Mas, gente, pensa bem. Cada vez que eu arranjar uma autojustificativa para mim mesma, eu vou estar me enganando. Porque é questão de prioridade, sim. Dá para ajustar os horários. Essa autojustificação, ela engana. Porque você fica dizendo coisas para si mesmo para justificar aquilo que você não quer fazer. E outro, a procrastinação. A procrastinação é você ficar adiando algo que é necessário, algo que é para hoje, algo que alimenta você. Porque eu vou dizer, a oração, ela alimenta você todos os dias. O relacionamento com você, ele alimenta, é uma cobertura espiritual. O ajoelhar, o inclinar a cabeça. Como eu falo, a cervical vem de cerviz. Inclinar a cerviz em adoração a Deus. Isso é sinal de humildade. Existem muitos processos somáticos que estão atrapalhando bastante a nossa vida. E o pior, a gente permite que atrapalhe. E isso é bem pertinente, né? Então, as coisas que a gente faz no dia a dia, parte de nós, tudo depende de nós. Às vezes a gente deixa que o outro interfira na nossa agenda, sendo que às vezes não é nem coisa que vai acrescentar na nossa vida. Se for para ajudar, tudo bem, mas se for para atrapalhar o seu relacionamento com Deus, porque a gente precisa primeiro estar cheio para poder ajudar o outro. A gente precisa estar bem para poder ajudar o outro. Se eu estou desgastada, se eu estou cansada demais, como é que eu vou me doar para o outro? Eu já fui dessa, sim. Que eu estava, às vezes, simplesmente arrasada, acabada, cansada, desgastada. Às vezes eu não olhava nem para minha aparência. Eu me doava a ponto de me perder. Mas antes da gente ajudar o próximo, a gente tem que se encher. E principalmente espiritualmente. Com o revestimento que vem do alto. Isso é dado através de orações cotidianas, diárias. Através da meditação na palavra. Orar a palavra, declarar a palavra. Através de conversas com Deus. Jejuns. Isso é esvaziar-nos de nós mesmos para nos dar para Deus. E Ele nos preenche e nós podemos preencher na vida do outro, podemos ajudar o outro. Isso não é egoísmo, não. Isso é você se cuidar. E principalmente espiritualmente. E não esquecer que somos corpo, alma e espírito. E essas três esferas, elas precisam ser trabalhadas sim. Esse tema sobre emoções, sobre o desenvolvimento humano, ligado à espiritualidade, me instiga muito e eu amo. É sobre isso. Eu trarei mais coisas, mais conteúdos em relação a isso. Então,
Faça um dia abençoado, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tchau.